Continuando o cenário político, hoje nós estamos conversando sobre pesquisa que foi realizada pela UERN a respeito do Mossoró Cidade Junina, os impactos socioeconômicos do evento. Estamos com o economista, o professor Leovigildo Cavalcante. Você participa com a gente, manda sua pergunta através das nossas redes sociais, Twitter, WhatsApp e Instagram. Fique à vontade aí para fazer o sextou do cenário político com a gente. Vamos falar de eleições 2022. O eleitor que não vai estar em seu domicílio eleitoral no dia da eleição, dia 2 de outubro ou no segundo turno, pode solicitar o voto em trânsito para votar em outra cidade. O prazo se encerra no próximo dia 18. O prazo para votar em trânsito termina no dia 18 deste mês. O eleitor pode escolher votar em trânsito em qualquer município com mais de 100 mil eleitores. Para isso, ele precisa comparecer a um cartório eleitoral do país, qualquer cartório habilitado a fazer esse procedimento. Ele comparece até o dia 18 de agosto e formaliza a sua intenção de votar em outro município. Aqui no Rio Grande do Norte, nós teremos voto em trânsito apenas em Mossoró, Parnamirim e Natal. Então, esses 3 municípios estão habilitados a receber o voto em trânsito. 18 de agosto também é o prazo final para o eleitor que tem dificuldade de locomoção pedir para votar numa sessão especial com acessibilidade. A solicitação deve ser feita em qualquer cartório eleitoral. Aquele eleitor que, porventura, achar que na sua sessão não tem acessibilidade adequada e souber de uma mais próxima à sua residência, ou que para ele se desloca, ou que para lá ele se desloca com mais facilidade, ele também tem até o dia 18 de agosto para comparecer ao cartório eleitoral e requerer essa transferência temporária de sessão que valerá apenas para esta eleição deste ano. Então, fique atento aí, viu, para solicitar o voto em trânsito. Será que eu dou um spoiler aqui? Não sei se eu dou um spoiler. Sobre o quê? Acho que eu vou pedir o voto em trânsito, viu, Vonu? Vai? Eita. Ah, então quer dizer que a gente vai ter cobertura na capital do estado neste ano. Eu ia fazer um mistério, ia dizer que eu não ia estar aqui no estúdio no dia da eleição. Olha, eu não gosto de segredo. É. Para você. Acabei de comentar nos bastidores que Vonu tem um farnezinho para divulgar logo tudo que fica sabendo. Carol vai estar dia 2 de outubro em Natal fazendo uma cobertura especial direto aqui para a TCM. É isso mesmo, Carol? É, isso mesmo. Tá confirmado, Carol Ribeiro? Confirmado. Então essa parte tá confirmada. Já fez o seu voto em trânsito, Carol? Ainda não. Não precisa. Porque ainda estou no prazo, viu? É. Pelo amor de Deus. Eu também não fiz, Se for não. para não votar, eu não vou, não. Fica aqui em Mossoró, porque eu vou votar nessas eleições. Eu também não fiz o voto em trânsito ainda não, mas vou fazer. Porque é importante que se diga o seguinte: se você sabe que vai estar em determinada cidade no dia do pleito e esta cidade pode ter o voto em trânsito, cidade que tem acima de 100 mil eleitores. Então, Natal, Mossoró e outras tantas Brasil afora, você já pode fazer a sua solicitação. Tem que ir presencialmente no TRE. Aqui em Mossoró, eu vou aqui no TRE de Mossoró. Se eu tivesse, por exemplo, em Caraúbas e quisesse fazer o voto em trânsito aqui para Mossoró, eu ia no TRE em Caraúbas. Então, tranquilo. Basta apresentar um documento oficial com foto. Não precisa de mais nada. E apontar que você vai votar neste dia da eleição. Então, vamos fazer o voto em trânsito. Aí, é isso mesmo, Vonuvo. Então, vamos seguindo aqui com a nossa conversa com o professor Leovigildo Cavalcante. Parece que agora vai dar para a gente visualizar melhor ali as cartelas, os dados da pesquisa, os gráficos. Tem um gráfico, a gente estava falando da questão do turismo, da rede hoteleira, mas vamos ali para um gráfico que mostra a satisfação do participante do Mossoró Cidade Junina por temas. Tem aí, Rodrigo, já? Para a gente mostrar aqui para o nosso telespectador. Professor, o tema da segurança foi um dos que teve um índice melhor ali de satisfação, não é isso? Isso, a segurança teve 94% de aprovação, né? Então foi muito importante, principalmente quando abordamos a questão da criação, inclusive dos pontos de entradas, de checagem, a utilização principalmente de câmeras com detecção facial, ou seja, identificação principalmente aqueles que possam estar com algum problema na justiça, né?
E tivemos também o mais surpreendente de todos, quer dizer, surpreendente para mim não, porque eu conheço quem estava à frente, que é o professor Etevaldo, né? E tivemos a grata satisfação de ter uma aprovação de 96% por parte das pessoas que frequentaram o evento, né? Para que você tenha uma ideia da satisfação, 99,4% das pessoas disseram que vão retornar no próximo ano, né? E aí, dentro outros elementos que nós analisamos também a satisfação, foi a questão da limpeza, que passou, né? Mas o elemento que teve pior classificação foi a questão da acessibilidade, né? Principalmente em relação ao trânsito. Tanto que demos algumas sugestões, entre elas de fazer com que houvesse corredores apenas de uma mão, por exemplo, circulando especificamente a área do evento, né? Bem como a determinação de áreas específicas para a questão de táxi, carro de aplicativo, entre outras coisas. Bem como a própria organização dos ônibus daqueles turistas que vêm no chamado bate e volta. Ou seja, então, fizemos uma série de observações justamente tentando fazer com que o próximo evento tenha uma melhor classificação, a questão da acessibilidade. Professor, o senhor no bloco anterior comentou sobre o perfil deste turista que vem para o Mossoró Cidade Junina. Mas qual faixa etária e qual renda deste turista neste ano de 2022 no MCJ? No geral, a gente tem uma classificação em torno de que quase 75% está entre 1 e 5 salários mínimos. Se a gente diminuir mais ainda, entre 1 e 3 salários mínimos, 55% da população está aí. Então, ou seja, são pessoas que não têm um poder de gasto tão elevado. Se a gente for falar em termos de idade, cerca de 73% das pessoas estão entre 18 e 45 anos. Quando diminuindo isso entre 18 e 34, chegamos em torno de 55%. Então, quer dizer, é um público jovem e que tem relativamente um baixo poder de gasto. Tanto que quando a gente fala em níveis gerais, um morador local gasta em torno de R$100, um pouco mais do que isso. E um turista gasta 2 vezes mais. Então, como falamos, inclusive, demos essa sugestão ao prefeito, que com certeza ele vai incorporar no próprio projeto, de procurar vender isso, ou a festa, em locais onde você possa, inclusive, ter pessoas com nível de renda mais elevado e, consequentemente, gerar um maior gasto dessas pessoas ao visitarem o evento e visitarem a cidade. Em relação a essa questão do turismo, o senhor já no final do bloco anterior disse que tem algumas sugestões para aumentar esse índice. A gente viu ali cerca de 18% dos frequentadores da festa eram turistas. Isso. Os demais moradores realmente aqui do município de Mossoró. O que é que pode fazer aumentar esse número? Bom, pode fazer muito bem, como eu falei, para que você tenha uma ideia, Campina Grande e Caruaru recebe cerca de 3 milhões de pessoas. Nós recebemos 788 mil pessoas, ou seja, muito maior do que os anos anteriores. Então, a forma de se vender e vender, obviamente, a um público até mesmo mais selecionado, sem tirar a própria característica que é gratuita do evento, né? É a questão de se vender em outros locais. De vender a festa, por exemplo. Junho é período de férias, então você pode muito bem colocar isso junto com o chamado trade turístico, principalmente as agências de turismo, como um pacote. Está incluído a visita a Mossoró, incorporar o aspecto cultural do Chuva de Bala. Você tem já o início na Europa do período de férias. Então, por que não vender principalmente em alguns países, começando por Portugal e Espanha, ou seja, que são línguas mais próximas justamente à nossa, e obviamente ter a possibilidade de se vender esse determinado produto. Então, acredito que a prefeitura deva fazer agora um portfólio no que diz respeito às atrações, tanto que dizendo prefeito, comece agora já a fazer o quê? Amarrar as atrações chaves de cada um desse dia e começar a vender daí. E, posteriormente, a prefeitura ter tempo para ir montando todo o elenco no que diz respeito a aquelas bandas ou a atrações dia a dia. Ou seja, mas agora a prefeitura tem que focar especificamente
nos pontos-chaves, tá certo? Fazer um produto, um portfólio e começar a oferecer o trade turístico, principalmente às agências. O prefeito, ele, em entrevista à 95 FM, aqui da TCM, chegou a afirmar que, pelo que ele tem visto, seria mais interessante passar a responsabilidade da realização do evento para empresas especializadas, tirar esse peso da prefeitura, né, que tem que organizar, enfim, todos os detalhes e passar para uma iniciativa privada. Como é que o senhor vê esse tipo de atitude? Eu vejo isso como salutar. Inclusive, no próprio estudo, um exemplo que nós tivemos que pode dizer que foi um pouco caótico, foi a questão da venda e utilização do espaço, que a prefeitura lança um edital, vende aquele determinado espaço, né? Os camarotes. Os camarotes, principalmente para serem colocados num período do pingo, e aí não tem uma rentabilidade muito grande. Então, muito bem, a prefeitura poderia fazer um edital, licitação, para poder vender esse espaço a empresas públicas ou a empresas privadas, e essas empresas privadas explorar esse determinado espaço. Bem como demos a sugestão para não desfocar a questão gratuita e principalmente de participativa, né, popular, de ampliar o percurso e instalar a prefeitura arquibancadas para que você possa acomodar um maior número de pessoas e principalmente com mais conforto. Então, o secretário Etevaldo, em conversa, né, ele colega de departamento de economia, disse, sim, Léo, nós temos a pretensão de aumentar o espaço, de fornecer estrutura melhor para as pessoas, porque quando você tem o pingo, você tem uma dimensão, acha que tem muita gente, mas o problema é que o espaço das calçadas praticamente é tomado por ambulantes, por permissionários, por camarotes, e aí você fica um aperto muito grande no que diz respeito aos foliões, né? E aí, obviamente, você ampliando o espaço, ampliando inclusive o número de trios que possam circular, você consegue agregar um maior público, consegue dar um maior conforto a essa população que está participando do evento e consegue incluir um maior número de pessoas, já que você vai ter um distanciamento grande desses trios quando você tiver uma expansão desse determinado espaço. Vamos então fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.